E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Mundo Jimmy, seu canal de entretenimento, informação e conhecimento. Se inscreve aqui no canal, já deixa o like aí pra gente, já deixa o joinha, divulga o vídeo, gente. Hoje a gente vai estrear uma sessão nova aqui do canal, vocês vão ver, bem interessante. Primeiro vídeo dessa série nova de vídeo, Jimmy Opina, vai ser sobre o caso da herança do Gugu, né? Teve uma matéria no Fantástico ontem lá, que o suposto namorado do Gugu falou que queria parte da herança e tudo mais. Só que eu achei interessante trazer isso para nossa pauta aqui, pra gente tentar entender um pouco melhor como é que funciona isso. Primeiro a gente tem que entender um pouco como é que funciona um testamento. Um testamento, ele funciona da seguinte forma: você pega metade dos seus bens e distribui da forma que você acha melhor. Vamos supor que o quisesse deixar 50% do patrimônio todo para esse suposto namorado. Ele poderia deixar no testamento sem problema nenhum. A única coisa que a lei obriga é que esses outros 50% tem que ser distribuído entre os herdeiros necessários. Que no caso os herdeiros necessários são nesta ordem: descendentes, que no caso são filhos, se não tiver filhos, netos; ascendentes, que no caso são os pais, se os pais estiverem falecidos, no caso os avós; e os cônjuges, que é os maridos, esposas, companheiros e companheiras. Os outros parentes de pessoa falecida, no caso irmãos, sobrinhos, tios, eles podem ter direito na herança também, mas é só se não houver os herdeiros necessários, que a lei pede, né? Mas no caso de cônjuge, funciona da seguinte forma: a lei ela não diferencia entre casamento no civil e união estável, ela reconhece as duas formas do mesmo jeito. Aí tem uma diferença entre meação, que é quando o cônjuge tem direito pela forma de união estável, o casamento dela. Vamos supor, a pessoa casou com união total de bens, então metade de todo o patrimônio da pessoa é dela. E que não é o caso da Rose, né? A mãe dos filhos do Gugu, né? Que eu vou explicar mais pra frente o que foi o caso dela aqui. E herança, que a gente vai ver aqui se a pessoa tem direito. O cônjuge, ele perde o direito à herança se ele for divorciado, separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos. A Rose não encaixa em nenhum desses três, porque eles não têm um casamento nem união estável. Todo mundo sabe, ainda mais agora com esse namorado do Gugu, todo mundo sabe que o Gugu, né, ele tem a sua homossexualidade agora exposta para todo mundo. Era uma coisa que ele mantinha velada. Muitas pessoas já, né, faziam com as piadinhas e tudo mais, mas agora ela veio isso de forma escancarada. Tanto é que os 3 filhos dele com a Rose são de inseminação artificial. E ela nunca morou com ele e tudo mais. Ela viajava com a família e tudo mais, mas ela nunca foi uma esposa para ele. Eles nunca tiveram um casamento, nem de fachada, e também nunca tiveram união estável. Ela está tentando provar agora, através de fotos em revista e tudo mais. Só que eu acho pouco provável que ela consiga provar isso. Então vamos ao testamento do Gugu. No testamento dele, ele deixa bem claro que 75% dos bens dele vai ser dividido entre os 3 filhos. Os outros 25% vai ser dividido entre os sobrinhos. E só. Ele não deixa mais nada para ninguém. Ele deixa a irmã dele, a Aparecida Liberato, como inventariante, porque o filho dele, eu acho que agora fez 18 anos, e as meninas estão com 16, ainda não estão responsáveis
pelo valor da fortuna ainda porque eles são muito jovens, então deixa ela como inventariante, só que também ela só é uma guardiã dessa fortuna até repassar para os verdadeiros herdeiros. E no caso, ele também deixou explícito que ele queria que pagasse uma pensão mensal para a mãe dele, coisa que eu acho que ainda tá sendo mantida, né? Aí, ontem, na matéria do Fantástico, eles estavam falando sobre que as filhas dele estavam acusando a tia, que é inventariante, né, de não divulgar. Divulgar não, de não repassar para elas a lista dos bens, não saber o que estava acontecendo e tudo. Um rolo danado aí por causa de dinheiro, né, gente? Toda vez que envolve muito dinheiro tem um rolo danado. Então, no começo do vídeo, eu disse que o testamento é para 50% do patrimônio e os outros 50% é para os herdeiros necessários, que eram os descendentes. E no caso de ascendentes, se não tivesse descendentes, e o cônjuge. O cônjuge dele, perante a lei, ele não tem cônjuge, porque ele não tem nenhum estável, nem com um possível namorado e nem com a Rose. Então, perante a isso, a gente pode concluir que o testamento do Gugu é válido sim. Ele é completamente válido, porque ele deixa para os seus descendentes. Então, ele em vez de deixar os 50 mais, depois divide o resto, ele pegou 75% e deixou para os seus herdeiros, e para ele tá tudo certo. Agora, o porquê que eu motivei em fazer esse vídeo? As pessoas fazem testamento porque elas querem deixar uma boa condição para as pessoas que ela realmente acha que precisa daquela boa condição. Que a maioria das vezes é os filhos, que era o caso do Gugu. Se ele não deixou nada no testamento dele para a Rose, você acha que a justiça tem que interferir nisso? Vendo que o testamento foi um testamento válido, ele fez esse testamento em 2011. Ou seja, ele fez o testamento mais de 8 anos antes dele morrer. Ele poderia ter mudado isso, porque ela deu uma entrevista para Folha de São Paulo falando que quando ele fez o testamento eles estavam em crise. Mas como é que você vai ter crise com a pessoa de que você nunca teve um casamento? A minha opinião sobre esse caso é o seguinte: olhando as informações que chegam pra gente, o Gugu, ele viu a situação, ele queria deixar para os filhos dele, a relação dele com a Rose foi um acordo que eles fizeram. A Rose não adianta ela vir com esse papinho que não sabia que o Gugu era homossexual, que não sei o que. Não cola. Sinceramente não cola. Porque, tipo, o Gugu nunca foi casado com ela, ele nunca teve nada com ela não morava na mesma casa que ele. E agora vem com esse papo que não sabe de nada. O outro rapaz, o namorado dele, ele tem que entender o seguinte: se ele era tão importante pro Gugu, o Gugu tinha deixado alguma coisa no testamento para ele. Foi igual eu falei. No testamento, você tem obrigatoriedade de passar para os seus herdeiros necessários apenas 50%. Então, em vez de ele dar os 75% para os filhos, ele poderia dar 50% e dar uma parte para o rapaz, que no caso eu acho que o Gugu não deixou, além de parecer que ele achou que não seria necessário, e também para manter a sua vida longe dessa polêmica da homossexualidade, sempre foi para ele. Né? Que tipo assim, depois de morto, o povo escancarou esse problema que ele sempre quis manter velado. Que eu acho também um absurdo também, né? O cara viveu a vida dele toda velando isso, e eu até entendo o lado dele, porque, tipo,
Não tem nada a ver se ele era hétero, se ele era gay. Isso não vai fazer dele melhor ou pior apresentador. Ele foi um dos melhores de todos os tempos. O Gugu, o Faustão, o Silvio Santos, esses caras aí. O Chacrinha, que não é da minha época, mas o povo fala bastante dele, do Bolinha também. Esses caras aí são referências. Se o Gugu viesse a público e divulgasse isso, pra mim, não ia fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Mas eu até entendo, porque parte da sociedade ainda não aceita isso. E eu acho, né, uma falta de respeito com o cara que ele optou por ser dessa forma, fazer de forma velada e agora por causa de dinheiro escancara tudo. A defesa da família também apresentou um documento assinado pela Rose quando o Gugu doou uma mansão para ela no valor de 1.800.000, uma boa mansão, alegando que ela era solteira. Vou recorrer ao notebook que ler aqui para vocês. Reconhecem que estão, ela e o Gugu no caso, ligados tão somente como pais e, portanto, são responsáveis pelo bem-estar dos filhos. Ou seja, ele tem que deixar bem claro que ela não é esposa dele. Agora a defesa da Rosa está querendo contestar o documento, falando que ela foi obrigada a assinar isso quando ela estava dopada. Eles estão apelando para até umas coisas absurdas. Uma pessoa assinou um documento em 2012 e está falando que ela... Agora, sinceramente, você acha que o Gugu ia ia dopar a mulher para entregar uma mansão no valor de 1.800.000? Tá bem claro aí que ele fez um pagamento por um acordo, né? Ninguém doa uma casa de 1.800.000 assim por nada. Esse é acordo que a gente precisa contestar. A gente não, né? A justiça, né? Só estou trazendo para vocês as informações para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo do caso. Então, gente, portanto, nesse caso da herança do Gugu, a minha opinião é o seguinte: o testamento dele é válido? Sim, ele é válido, igual eu mostrei para vocês aí. Os herdeiros necessários estão contemplados, então ele é válido. O Gugu estava lúcido, né, quando ele assinou? Sim, foi em 2011, ele estava muito lúcido. E outra coisa, se ele tivesse arrependido de alguma coisa, se passaram mais de 8 anos desde quando ele fez o testamento até o falecimento dele. Dentro de 8 anos, se ele tivesse arrependido de algum daqueles termos, ele já teria alterado. Alterar testamento é uma coisa mais comum que você possa imaginar. Então, para o Gugu ter deixado esse testamento aí, ele já queria que a vontade dele seja feita dessa forma. Então, para mim, é uma coisa bem óbvia. A justiça só seguir o testamento. Porque se não cumprir o testamento do Gugu, para que as pessoas vão fazer esse testamento? A pessoa faz testamento dentro da lei, que eu estou mostrando para vocês, está tudo dentro da lei. Porque no caso da Rose e desse suposto namorado, eles estão querendo provar uma união estável que eu tenho certeza que se o Gugu tivesse vivo, ele falaria que não. Que não. Tanto é que cada um com um jeito diferente, né? Mas não dá para alegar união estável nem de um lado nem do outro. A minha opinião é, segue o testamento. E então eu quero deixar aqui para vocês, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse caso? Vocês acham que o Gugu estava certo quando ele não deixou? Porque às vezes eu estava até comentando aqui com a minha esposa, ela falou assim, não, o Gugu foi sacana, não deixou nada para ela e tudo mais. Só que para ele não ter deixado, algum motivo ele teve, né? E outra coisa também, os filhos do Gugu são filhos da Rose. A herança vai ser deles. É só eles ajudarem a mãe, digamos assim, né? Apesar que o Gugu já deixou muita coisa para ela. Muita coisa. Deixou a casa no valor de 1.800.000, deixou uma pensão para ela de 10 mil dólares por mês, né? O dólar hoje batendo quase R$6, pô, mais de quase 60 mil por mês, dá para viver, não dá não? E tem até um problema aí que diz que dias depois
que o Gugu morreu, o irmão da Rose já estava morando lá na casa que ele morreu, no quarto do Gugu, os próprios filhos do Gugu achou um absurdo, fez de tudo para tirar o próprio tio de lá, que o tio estava meio que se aproveitando do falecimento do pai, né, deles. Então, esse caso do Gugu aí tem muito pano para manga, mas a minha opinião é essa. O testamento do Gugu foi legítimo, para mim tem que cumprir o testamento, e quem não foi contemplado no testamento, alguma coisa fez, né, gente? O Gugu estava bem lúcido para deixar aquele testamento. Então, se gostou do vídeo, deixa like, compartilhe com seus contatos. É um formato diferente, é um formato que eu estou testando, que agora eu pego um caso de repercussão e comento aqui com vocês, dou a minha opinião e deixa a opinião aí, concorda comigo? Não, concordo sim, eu acho que é isso mesmo, não, eu discordo, eu acho que é isso. Pode deixar aqui que eu terei o maior prazer em ler e responder vocês, beleza? Então ajuda a gente aí. Inscreve no canal. Se já é inscrito, clica no sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo novo. Dá um joinha aí, ó, para fortalecer o trabalho e divulga. Eu achei esse vídeo bem interessante para trazer para discussão e tá bem fresco, tá bem recente. Foi do Fantástico de ontem. Beleza? Então valeu, falou!